Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito e quero mandar um abraço especial para você que me acompanha através das TV, também das redes sociais e especialmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o nosso colega, Dr. Evandro Grilli. O Dr. Evandro Alves da Silva Grilli, ele é meu colega advogado e atua nas questões relativas ao biodireito e também ao meio ambiente. Ele integra a banca do Dr. Brasil Salomão e Matos. A nossa pauta de hoje, a prática de esportes que envolve animais. Bem-vindo ao ADV Jus, que está no ar. Doutor Evandro, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje no programa. Prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos os telespectadores. Tá certo, doutor. Muito feliz aí por poder participar. Obrigado, doutor, eu também. Doutor, nossa pauta aqui, né, vamos falar a respeito da prática que envolve os animais, pelo menos aquela prática que a gente teve conhecimento aí há décadas atrás, né, a gente sabia que existia o chamado circo de bicho, pelo menos isso não existe mais, doutor, já está bem em desuso. A legislação avançou, né, a partir de 1998, aquelas práticas que são consideradas maus tratos aos animais, elas acabaram sendo abolidas, né? Então, chegou-se à conclusão nessa questão do circo que o adestramento dos bichos para que eles pudessem fazer aquelas atividades ali no picadeiro acabavam causando grandes maus tratos, né? Então, aos poucos isso foi sendo abolido. Hoje em dia você praticamente não tem mais circo que envolve animal, né? Então isso é um avanço aí da sociedade, como foi um avanço da farra do boi em Santa Catarina, que havia uma perseguição pública ao boi, no fim acho que ele era morto. Então situações assim graves que causavam maus tratos e que depois da Constituição de 1988, que tem lá no seu artigo 225, a previsão de que nós temos que ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, aí incluída a proteção aos animais e a vedação que eles sofram maus tratos, então esse tipo de prática vai ficando meio de lado, a sociedade vai avançando. Vai evoluindo, né, doutor? Agora a gente vê aí, atualmente, né, nos dias, a gente tá bem em voga, bem na mídia, né, a proibição lá da vaquejada do Nordeste, né, e o pessoal alega, e a gente também tem o conhecimento, fizemos pesquisa aí, que é uma prática, ela é secular, né, doutor? Sim. O Supremo Tribunal Federal, semana passada ou retrasada, por 6 votos a 5, ele considerou inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamentava a prática da vaquejada no estado como prática desportiva, né? É bom até a gente pontuar para o telespectador, porque às vezes passa a ideia de que a vaquejada está proibida em todo o Nordeste. Não foi isso que aconteceu. Nós não temos, como o rodeio tem, uma lei federal que regulamenta a vaquejada. O rodeio tem uma lei federal que regulamenta a atividade de rodeio, estabelece requisitos, mecanismos, define apetrechos que podem ser usados e regulamenta a atividade de montarias em touros e cavalos nas provas de rodeio em todo o território nacional. Então nós temos uma lei federal para isso. É bom separar uma coisa da outra, porque, né, o rodeio é uma realidade muito próxima aqui do estado de São Paulo e a vaquejada não, né? A vaquejada está mais distante. A vaquejada, por sua vez, não tem uma lei federal e do ponto de vista jurídico essa é a principal diferença entre um esporte e outro. Os estados do Nordeste, na busca de tentar regulamentar, eles começaram individualmente editar leis estaduais. E foi uma primeira decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou inconstitucional uma lei do Ceará, um processo que já tramitava lá no Supremo há alguns anos, e não atinge, por exemplo, as vaquejadas que ocorrem em outros estados.
Então você tem dois conceitos constitucionais, duas garantias constitucionais que precisam ser sopesadas. Então, o que eu acho que um caminho importante seria você encontrar mecanismos que garantam a continuidade daquilo e evitem a ocorrência de maus tratos, que no passado eram muito evidentes, até mesmo nos rodeios clandestinos, e que a legislação de São Paulo, depois a legislação federal, o controle que a Secretaria Estadual de Agricultura faz, licenciando os grandes eventos de rodeio, evita que isso aconteça. Você coloca lá, quando você vai a um rodeio, esses maiores, né, Barretos, Ribeirão Preto, Jaguariúna, Americana, Limeira, Rio Preto, Araçatuba, tem inúmeros, e outras cidades menores também. Então a lei passou a criar uma série de requisitos e exigências que equilibra as coisas. Certo. O problema é que a gente sempre vê essas discussões com um radicalismo muito grande. Então você tem, de um lado, pessoas que acham que aquilo é uma brutalidade, né? E essas pessoas não admitem que isso seja realizado nem com a evolução legislativa e nem com todos esses cuidados. De outro lado, você tem as pessoas que são amantes desse tipo de esporte, que tem são um interesse, esportes que, seculares, aí, que vêm até dos nossos antepassados, e que têm interesse na manutenção das tradições culturais que são ligadas àquilo no interior do Brasil. Isso é muito forte. Então, nós podemos afirmar para o nosso telespectador aqui que o rodeio é uma atividade lícita. E muito embora existam pessoas que olhem para aquilo e entendam que aquilo não deve ser feito, quem é que decide isso num Estado democrático de direito? É o Poder Judiciário. Né? Então, o Poder Judiciário tem dito que as provas de rodeio, montarias em touros, em cavalos, são provas lícitas e que podem ser realizadas. E é assim que a gente tem que caminhar, porque senão nós vamos pegar, se a gente tivesse que pender para o lado de quem só quer fazer o rodeio, como se fazia há 50 anos atrás, com maus tratos, não pode ser, né, nós não podemos. Também não podemos admitir que a vontade de um determinado grupo, normalmente de ONGs voltadas, também se prevaleça sobre na democracia as coisas se equilibram. E quando não se chega a uma solução amigável, o judiciário vai arbitra. ter que decidir, né? Doutor, agora uma questão que me parece assim fundamental, né, na questão, ou do lado que deve ser vista pelo lado tanto dos defensores da prática do esporte que envolve animais e também daqueles que são contrários, é que nós necessitamos no país principalmente de uma fiscalização, né? Porque agora mesmo, essa semana em Ribeirão Preto, a mídia noticiou, teve a ocorrência de 2 animais, né, em via pública, aí que foram vítimas de maus tratos. Quer dizer, então se a gente tivesse também aí uma fiscalização mais efetiva, inclusive também para esse tipo de ocorrência, eu tenho a impressão que as coisas seriam um pouco mais claras, né? Exatamente. E as pessoas que têm esses animais de grande porte, elas têm a responsabilidade da guarda, né? Se você quer ter animal, tem que ter responsabilidade sobre a guarda dele. Sem dúvida. Olha, momento importante aqui no ADV Jus. É o ADV Especial. Veja. Olá, meus amigos. Estou aqui hoje participando desse sensacional programa ADV Jus para te dar um presente e te fazer um convite. Deixa eu explicar. Até outro dia, meu trabalho era entregar soluções aos meus clientes, boas soluções. Hoje, meu trabalho é entregar transformações. Isso mesmo, transformações positivas, inteligentes, estratégicas e que tragam realização profissional e pessoal para todos nós, advogados, clientes, empresários, atletas e outros profissionais de quaisquer áreas. É neste contexto que te convido para uma jornada de descoberta e transformações, a partir de agora. Só preciso de um pouco de sua confiança, um pouco de sua atenção e algumas ferramentas bem simples. Vamos lá! A ciência hoje demonstra que para você adquirir um novo hábito ou alterar um comportamento, são necessários no mínimo 21 dias. O desafio e convite que lhe proponho é o seguinte: vamos juntos por 21 dias consecutivos ficar sem reclamar de nada, sem criticar ninguém, sem se queixar de coisa alguma. Aceita? Para isso, temos algumas providências algumas providências a tomar e algumas regras a seguir. Você vai precisar de um anel ou uma pulseira, ou mesmo eleger um objeto que fique em cima de sua mesa, sempre ao seu alcance, certo? Eu adotei esse anel que minha esposa me deu, mas fique à vontade, o importante é que você tenha o seu objeto. Eu sugiro o anel ou uma pulseira pela praticidade. Então,
Quando você assistir esse vídeo, será o seu primeiro dia, o dia que você iniciará a jornada de transformação. Se você, no que acredito muito, falhar no primeiro dia ou no segundo, deverá adotar as seguintes providências: trocar o anel de dedo, colocando em outro dedo, ou trocar a pulseira de braço e voltar para o início da contagem. Ou seja, se você estiver no 20º dia e reclamar, criticar ou se queixar, deverá voltar para o primeiro dia, sempre mudando o anel de pulseira, o anel de dedo ou a pulseira de braço, e se for objeto, a posição em que ele se encontra em sua mesa. Acredite, ao final dos 21 dias consecutivos, você será outra pessoa, muito mais efetiva, muito mais produtiva. Vamos lá então. Na outra apresentação, vou explicar por que nossa missão dos 21 dias é tão poderosa e impactante em nossas vidas. Até lá, obrigado ADVJus e obrigado a todos. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui, você sabe, rapidinho. Voltamos já já. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Evandro Grilli. A nossa pauta, a prática de esportes que envolve animais. Doutor, como fica também, né, a questão dessa lei aí, 9.605, que consta aí que parece que aqui em São Paulo, algumas cidades já tem alguma coisa no sentido de inibição. Isso é verdadeiro? Existe isso? Com relação aos eventos de rodeio, os eventos esportivos que envolvem animais. Você tem alguns municípios no estado de São Paulo, eu me recordo aqui de dois, Campinas e a própria capital, Sim. que possuem leis que proíbem a realização de provas de rodeio e montarias. Coisas até incongruentes, porque você pega, né? Não pode fazer rodeio em São Paulo, né? Mas se você pegar Marginal Pinheiros, aí você chega no Jockey Club, tem prova de turf lá. E se você examinar, eu não estou aqui fazendo qualquer crítica ao esporte. Não, a gente é a favor da lei. Você tem problemas lá. Você tem cavalo que quebra a pata, você tem o cavalo que você vai até a exaustão para a prova de competição de velocidade. Então, do ponto de vista de uma consideração de maus tratos, pela ótica de quem tem o conceito de que o manejo de animais para esporte é maus tratos, pelo simples fato de manejar, me parece um tanto quanto incongruente em uma cidade como São Paulo proibir a realização de rodeio e ter a prova de turf ali, né, de hipismo e tudo mais. Mas você tem alguns municípios com leis proibitivas municipais. Na minha ótica, essas leis são inconstitucionais. Por quê? Os municípios eles podem legislar sobre assuntos de interesse local. É o que diz a Constituição Federal. No Brasil, nós temos uma lei federal que regulamenta a realização de provas de rodeio e montaria e trata isso como uma modalidade desportiva e uma atividade lícita em todo o território nacional. Doutor, agora também é bem interessante que a pessoa tenha um conhecimento efetivo para ela emitir um juízo de valor, e especialmente a autoridade julgadora, né? Nos parece assim um pouco temeroso. Essa semana tivemos esse julgamento, no qual quero voltar um pouquinho, sem ser redundante, lá do Supremo em Brasília, que foi 6-5. Foi um julgamento bem apertado e evidentemente que vão chegar outras questões lá, que isso ainda vai ter muita água para passar por baixo da ponte, para usar o linguajar aqui adequado à nossa pauta. Agora, tem uma coisa, eu acompanhei uma manifestação da ministra Carmen Lúcia, na qual ela externou que uma das formas que ela se valeu para formar o seu juízo, para julgar a inconstitucionalidade da vaquejada,
foi justamente vídeos postados na internet. Isso é perigoso, né, doutor? Porque pode ter ali muito vídeo de vaquejada aquelas vaquejadas clandestinas. Né, eu perguntaria para a ministra, né? Quem foi que postou o vídeo? Tem um perfil ligado a que lado? Aonde era o evento? Era um evento autorizado? Tinha as licenças? Eu tenho certeza que no vídeo não tem todas essas informações. E vídeo, gente, está sujeito à edição. E eu pego uma cena e pela ótica de quem está produzindo o vídeo, eu consigo dirigir uma conclusão sobre ele. Então, e teve mais ministros no julgamento ali, disseram, basta entrar na internet para ver a crueldade. Ora, um julgamento dessa magnitude, apertado, como você bem colocou, 6-5, quer dizer, não tem unanimidade sobre essa questão, nem no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, na condição de presidente, desempatou. E é lamentável, com todo o respeito que eu tenho à figura dela, uma das magistradas mais cultas desse país, não é à toa que está presidindo o Supremo e tenho certeza que vai fazer um mandato excelente como presidente da nossa Suprema Corte, mas não se pode decidir uma questão tão cara, tão importante para um povo, que é um povo nordestino, uma questão secular baseada em vídeo do YouTube. É isso aí. Vai logo conheceu, o julgador ele tem o dever de conhecer os fatos do julgamento. Olha, eu quero fazer apenas um parênteses, né? Eu me referi à ministra Carmen Lúcia dizendo que ela olhou os vídeos da internet e tomou ali, ajudou a tomar a decisão com relação ao julgamento da vaquejada. Então, os vídeos da internet foi um dos itens que ela citou. Legal, quero falar para vocês agora da Marins Consultoria. Veja aí. A Marins Consultoria Tributária é especialista na gestão e recuperação de créditos. Os serviços são prestados no âmbito administrativo e visam um legítimo retorno de ativos ao empresário em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. A empresa atua com vários escritórios espalhados pelo Brasil e inclusive no exterior. Seja um parceiro da Marins Consultoria, especialmente você, advogado de empresas. Marins Consultoria 3902-4444. Acesse marinsconsultoria.com.br. Nós vamos para o intervalo, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje nós estamos recebendo meu colega, o advogado Dr. Evandro Grilli. A nossa pauta é a respeito da prática de esportes que envolvem animais. Dr. Evandro, eu acho que uma saída bem viável aí, né, para tudo, evidentemente que seria a lei, né? E eu já falei também que a fiscalização seria importantíssimo no caso, aí para ver realmente se tudo que está acontecendo naquele evento, ele está ali sincronizado com a legislação. Isso eu tenho a impressão que seria praticamente o mais importante, porque ninguém quer que os eventos vão para a clandestinidade, né, doutor? Seria muito pior. Eu acho que o modelo que a gente tem para o segmento de rodeios é um modelo muito interessante, porque você tem lei federal que regulamenta a atividade de todo o território nacional, leis estaduais que estabelecem quais são as autoridades competentes que vão autorizar a realização e fiscalizar a realização para garantir que as regras da lei federal sejam observadas.
necessidade de ter um profissional veterinário ali dando toda a assistência. Você tem mais do que isso. No estado de São Paulo, por exemplo, não é qualquer empresa que faz esse rodeio. Ela tem que estar cadastrada na Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo como uma empresa realizadora de provas de montaria. E para chegar nesse status tem que cumprir uma série de requisitos legais. E pouca gente sabe disso. Acha que é uma atividade desorganizada e que acontece. Mais do que isso, o segmento de rodeios, ele junto à universidade, ele foi fazer estudos para demonstrar que aquela atividade ela não causava problemas e maus tratos aos animais. Então você tem o projeto CEDEM, que foi desenvolvido dentro da própria Unesp de Jabuticabal, que chegou a conclusões nesse sentido. Eu sei que quem está me assistindo e que não concorda com o meu ponto de vista vai dizer que tem outros laudos. Uma coisa é laudo, uma coisa é opinião, outra coisa é um projeto de estudo científico com conclusões e experimentações. É muito diferente. E eu desconheço que haja projetos no sentido contrário da profundidade do que foi realizado em Jabuticabal nesse sentido. Então, assim, o setor se preparou, se organizou para eliminar aquelas ocorrências que existiam eventualmente de maus tratos no passado. Então o passo é esse. Proibir não faz com que a atividade acabe da noite para o dia. Certo. É proibido usar droga no Brasil. Se você sair aqui na rua, você vai ver um monte de gente no semáforo pedindo dinheiro para usar droga. Isso acontece. Você tem a proibição, muitas vezes não é o melhor caminho. Eu não estou aqui defendendo liberação de drogas, eu só estou dizendo que proibir não é questão, não é resolver. Assim, você bastava dizer que roubar alguém é crime e não teria roubo. Não é isso que acontece. Então, quando você pega uma atividade que é secular, que acontece há dezenas de anos, você não muda ela da noite para o dia. E uma proibição joga isso para a clandestinidade. Doutor, agora, efetivamente, de quem é a responsabilidade da concessão, né, ou da autorização para a realização desse tipo de evento? Você tem 3 esferas de autorização. Então, uma esfera municipal, que a prefeitura licencia o local do evento, as arquibancadas, o palco, os shows que vão acontecer. Você tem uma esfera estadual, que licencia e fiscaliza a realização das provas, emite um alvará para a realização das montarias naquele lugar. E você tem toda uma verificação que é feita pelo Corpo de Bombeiros quanto à segurança do local para fins de receber as pessoas. Então, um evento desse padrão é um evento organizado e fiscalizado pelas entidades públicas em nível estadual e municipal para que ele aconteça. Não é uma coisa abandonada. Não é de qualquer forma que vai acontecer, né? Eu quero deixar claro aqui que a gente simplesmente, eu pelo menos da minha ótica, e estou acompanhando também o doutor Evandro, estamos falando com relação ao enfoque legal, o enfoque da lei, né? Nós, evidentemente, que respeitamos as opiniões de quem é a favor e também de quem é contra. E eu, especialmente, sou a favor, sim, dos animais. Mas eu respeito as duas opiniões. Eu acho que é isso que nos faz ser um democrata, né? Podemos assim dizer. Doutor Evandro, o que mais que a gente pode deixar assim consignado a respeito, principalmente da legalidade da realização dos eventos que envolvem animais, que às vezes por um lapso meu a gente não falou aqui, doutor? Eu acho que a gente abordou tudo que tinha que falar. Eu acho que a mensagem final, assim, é que a proibição, ao meu ver, não é o caminho. A regulamentação é o caminho, porque aí você equilibra os anseios, os direitos, os bens culturais com os bens ambientais. Na medida que você encontra esse meio termo, você consegue manter a realização dessas atividades. Por exemplo, o hipismo é esporte olímpico, já rendeu dezenas de milhares de louros e glórias para o Brasil, medalhas olímpicas, atletas, o esporte é uma coisa. Nós vamos acabar com o hipismo também? Se nós continuarmos nessa linha, talvez nós tenhamos as mesmas restrições. Né? Então, nós temos que encontrar esse meio termo. E o meio termo, para mim, vem com a regulamentação e não com a proibição, porque a proibição não vai acabar com esse tipo de prova, ainda mais no interior do Brasil, nas propriedades rurais, onde ela acontece, sem nenhum controle, nós não temos gente para controlar. Então é melhor ter uma atividade regulamentada e com cuidados do que uma atividade proibida e entregue à clandestinidade. É certo, doutor. É isso mesmo. Eu tenho a impressão que a gente não teve aqui não estávamos com esse objetivo de esgotar
o assunto, mas acho que foi dado aí o recado com relação a assuntos que envolvem a prática de animais, a prática esportiva que envolve aí o uso de animais. E nesse momento, para quem não sabe, o Dr. Evandro Billy, que é um dos colegas que honram a classe da advocatícia, também é um dos músicos mais queridos aqui de Ribeirão Preto, e é nesse sentido que eu te faço uma pergunta. Doutor, e a música? A música é uma atividade que desestressa, né? A gente é um hobby muito sério, uma coisa que me acompanha desde muito tempo. A minha família é composta por músicos, minha esposa, meus filhos, e ela é um motivo de muita alegria para a gente, e a gente, na medida que pode, aí, nos tempos em que a advocacia nos permite, estamos sempre ligados a isso, porque é aí que a gente renova as energias. Verdade. E tem algum plano agora aí para... Sim, nós estamos agora, estou fazendo parte de um projeto que está apresentando um tributo ao Legião Urbana. Puxa, a gente estreou no Teatro Pedro II no dia 11 de outubro, agora com ingressos esgotados 15 dias antes do evento. No dia seguinte nós fomos a Franca, no dia 12 também com ingressos esgotados. Vamos para Bebedouro, Barretos e várias cidades aí do interior do estado de São Paulo, para levar a música da Legião Urbana e do Renato Russo. Que legal. Apesar de ter 30 anos, continua atualizado. Nossa, demais. Pessoal que queira acompanhar, saber direitinho, é só acessar o blog, doutor, que acha? Acessa lá o Facebook, tem a página do Somos Tão Jovens, e queria convidar também as pessoas, eu tenho um blog no Facebook, que é uma página que é o Nó da Gravata. Certo. Que é onde eu procuro falar de questões jurídicas de uma forma simples, sem muito juridiquês, para as pessoas que não são da nossa área entenderem o que a gente está dizendo, né? Que é aí que está o segredo. Eu te agradeço a participação, muito obrigado, doutor. Eu que fico agradecido e à disposição sempre do ADVJus. Ficamos por aqui, com certeza prometemos voltar em breve com um programa inédito. Você pode novamente ver esse programa com o Dr. Evandro, é só acessar o site www.advjus.net. Acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet, e tenha acesso a conteúdo de todo o nosso portal. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.